Se tem uma coisa que eu priorizo quando eu compro um novo iPhone é a proteção. Eu sempre procuro uma capinha que eu goste do visual, mas que ao mesmo tempo proteja bastante. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as capas de couro e de silicone da Apple com suporte ao MagSafe e a capa de couro ecológico da Mujo sem suporte ao MagSafe. Todas elas para o iPhone 12 Pro Max, mas elas estão disponíveis também para os outros modelos. Será que elas valem a pena? Antes de começar, não esquece de me dar um joinha para ajudar o canal, se inscrever se ainda não é inscrito e ficar ligado em todas as lives. Notícias Tech da manhã, de segunda a sexta às 10 da manhã, live dos membros terça-feira às 21 horas e live bate-papo sobre produtinhos Apple, respondendo as dúvidas de todos vocês, quinta-feira às 21 horas, horário de Brasília. Bom, então começando pela capinha de silicone da Apple, ela custa $49 aqui nos Estados Unidos e R$599 no Brasil. Ela está disponível nas cores ameixa, marinho escuro, laranja, verde chipre, rosa cítrico, branco, preto e vermelho. Como vocês podem ver, eu escolhi a branca. Falando sobre o design, ela é super clean, fininha. Quando você coloca no iPhone, o iPhone não fica muito mais grosso do que ele é mesmo. Uma das coisas que eu gosto nessa capinha é isso. E o exterior é de silicone, né? Como o nome já diz. E o interior é de microfibra. Então o interior é bem suave mesmo para proteger também a parte, para proteger o iPhone. Como eu falei, o exterior é de silicone e ela tem um toque aveludado. Não é aquela capinha de silicone que gruda na mão, sabe? Só que se você tem dúvida se ela escorrega ou não, eu diria que ela escorrega um pouquinho da mão, só que com o tempo vai escorregando menos. E uma coisa que eu achei um ponto positivo é que colocando e tirando do bolso, ela não gruda tanto se comparada com aquelas outras capinhas de silicone, aquelas transparentes, por exemplo. Aquelas lá grudam bem mais. Em relação aos botões, eles são emborrachados e eles têm aqui o recorte exato para os botões do iPhone e eles respondem super bem. Além disso, a capinha tem a abertura para as câmeras, o recorte para a chavinha de silencioso também é de super fácil acesso. E aqui na parte de baixo, uma das maiores diferenças entre esse ano, a princípio, né, pelo modelo de iPhone ter mudado e agora as bordas serem mais quadradas, é que agora a capinha é fechada na parte de baixo, não tem mais aquela parte aberta. Então ela protege toda a borda do iPhone, só tem mesmo o recorte para a porta Lightning e para o speaker. Agora, uma novidade desse ano é que a capinha tem suporte ao MagSafe. Então ela tem ímãs integrados que se alinham com o iPhone e também com outros acessórios. Então você pode encaixar e desencaixar acessórios lançados pela Apple, por exemplo, tipo aquela carteira, o carregador MagSafe e até outros acessórios lançados por outras marcas que tenham suporte ao MagSafe. Eu confesso para vocês que eu não vou continuar utilizando o MagSafe, mas se você tá com o intuito de usar o carregador da Apple, usar os novos acessórios, talvez valha a pena investir na capinha também para justamente funcionar tudo de uma melhor maneira. Sobre a instalação, ela é super fácil, vem como se fosse um guiazinho na embalagem. Você só precisa colocar o iPhone do lado esquerdo primeiro e depois pressionar o lado direito. Para tirar é só fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Então você remove primeiro o lado direito, eu gosto de empurrar pela câmera um pouquinho e sai super fácil. Sobre a durabilidade, eu nunca tive essa capinha antes, então eu não posso falar 100% de certeza, mas eu acredito que a durabilidade seja parecida com a da capinha da Apple de couro. E eu já tive a capinha de couro várias vezes, eu gosto muito da durabilidade dela, nunca tive problemas, nunca tive que comprar uma nova por causa de algum defeito nela ou que ela, enfim, quebrou, nada desse tipo. Então eu acredito que a durabilidade seja a mesma. O que eu acho que acontece é que com o tempo ela deve manchar, ainda mais a branca, né, que foi a que eu escolhi. Eu acredito que ela suja com o tempo, mas fora isso, acho que a durabilidade é boa. E uma coisa que eu notei é que, ao contrário do que acontece na capinha de couro, é que não tem nenhum risco, ela não risca com facilidade. Já a capinha de couro risca, eu já vou falar sobre ela, mas eu achei que, em geral, essa capinha aqui parece nova por mais tempo. Lógico, considerando que eu tô usando só faz uma semana, né? Agora, o último ponto
proteção. Claro que ela não protege contra impacto, como as capinhas da Tech 21, Spec, Otterbox, ela não é uma capinha contra impacto, mas também, pensando na de couro, que eu já tive, eu nunca tive nenhum problema. Eu acredito que ela protege super bem contra quedas leves, talvez uma queda assim da altura da cintura, ou se você tá usando no sofá e caiu no chão, tá usando ali na sua mesa no escritório e daí caiu. Acho que contra quedas leves ela protege super bem. E eu acredito, pelo menos é uma percepção minha, que ela talvez proteja um pouquinho mais que a capinha de couro por causa do material. Como ela é de silicone, pode ser que quando ela caia no chão, ela absorva melhor o impacto. Mas isso é uma percepção minha mesmo. No site da Apple, as informações são as mesmas nas duas capinhas. Agora vamos falar sobre a capinha de couro da Apple. Ela é um pouquinho mais cara, ela custa $59 no site da Apple americano e R$749 no site da Apple brasileiro. Ela está disponível nas cores azul báltico, papoula laranja, castanho, preto e vermelho. Então, você tem mais cores disponíveis para a capinha de silicone. Sobre o design, ele é exatamente igual à capinha de silicone, tem as mesmas aberturas aqui para a câmera, a parte de baixo é da mesma maneira, então também não é aberto embaixo como era antigamente, tem abertura para o Lightning e abertura para o speaker. A capinha em si, o design é igual, ela também tem o MagSafe e tudo mais. O que muda mesmo é o material. A parte externa é de couro 100% couro, e a parte interna de microfibra, mais uma vez, para proteger o iPhone. Outra diferença relacionada ao material é que os botões agora são de alumínio e eles também respondem super bem. Eu diria que esse é um dos pontos mais positivos da capinha da Apple. Quando você aperta nos botões, realmente é uma sensação boa, porque nunca dá errado, eles sempre respondem bem. Falando sobre a instalação, também é exatamente igual à capinha de silicone, então você coloca primeiro o lado esquerdo do iPhone e depois faz uma pressãozinha para entrar o lado direito, e para remover, mesma coisa. Tira primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo. Sobre a durabilidade, como eu já falei para vocês, eu já tive a capa de couro várias vezes e eu posso dizer que a durabilidade é muito boa. As capinhas coloridas ficam mais escuras com o tempo, mas a Apple até fala no site que é o natural do couro e cada capinha vai ficando de uma maneira, eles usam assim, vai virar a sua capinha, marca registrada dependendo do seu uso, entendeu? Eu já tive a vermelha e ela realmente ficou bem escura, mas eu amava ela. E como eu mencionei antes a questão dos riscos, a capinha de couro, ela risca bem fácil, mas não é um ponto tão negativo, porque ela vai ficando com esse look de usado, e os riscos, se eles não forem tão profundos, você consegue fazer assim com a mão que os riscos saem. Então não é um ponto tão negativo. Já falando sobre a proteção, eu também já mencionei a silicone e eu acho que elas funcionam praticamente da mesma maneira. Os meus iPhones já caíram usando a capinha de couro e eu nunca tive nenhum problema. Eu acho que elas protegem super bem as bordas dos iPhones e elas protegem contra quedas medianas. Não, como eu falei, não é aquela capinha contra impacto. E agora vamos falar da capinha de couro ecológico da Mujo. Eles me enviaram essa capinha aqui para o iPhone 12 Pro Max, que é na cor caramelo, e me enviaram também o outro modelo deles, que é com a opção de carteira para o iPhone 12 mini. Eu vou falar para vocês sobre a do 12 Pro Max, mas se você tiver interesse na capinha com carteira, tem também disponível para o iPhone 12 Pro Max. O valor dessa capinha é muito bom, ele custa $55 aqui nos Estados Unidos, porém, se você decidir comprar em reais e mandar entregar no Brasil, ela custa R$210. Então assim, bem mais em conta do que as capas da Apple. Inclusive, se você quiser, você pode usar o meu código na hora da compra, que é #Marina25off, para ganhar 25% de desconto, então fica um valor ainda melhor. Sobre as cores, ela está disponível nas cores caramelo, que é essa daqui,
preto, azul marinho e verde. E sobre o design, eu diria que em geral é bem parecido com as capinhas da Apple. As bordas são mais elevadas, uma coisa que eu esqueci de falar na capinha da Apple é que as bordas são mais elevadas, então protegem a tela tanto se você deixar em cima da mesa ou até se cair virado assim com a tela para baixo, vai proteger um pouco. E o recorte para o módulo das câmeras também é um pouco mais elevado para proteger as câmeras. Mesma coisa nas capinhas da Apple. Agora, algumas diferenças é que o módulo das câmeras é um pouco mais rente se comparada com a capinha da Apple. Eu acredito que isso não tenha não interfira com as fotos, é só realmente que visivelmente a gente consegue ver essa diferença. Além disso, a capinha da Mujo tem a abertura na parte de baixo, que não existe mais nas capinhas atuais da Apple, então pode ser um ponto negativo para bastante gente, né? Eu sei que vários de vocês não gostavam das capas da Apple antes por causa disso, porque não protegia tão bem a parte de baixo. Eu particularmente nunca tive problema com isso. Além disso, o recorte para a chavinha de silencioso não é de tão fácil acesso se comparada com as da Apple, e os botões não têm um recorte dedicado, elas são feitas de uma parte só de couro, elas são feitas inteiras, não tem um recorte aqui para os botões, então é mais durinho, não responde tão bem se comparado com as outras capinhas. Porém, uma coisa que eu posso falar para vocês é que com o tempo o couro vai amolecendo, vai laceando, então a resposta vai ficando bem boa também. Além disso, vale considerar que essa case é mais grossa e mais rígida, e uma das características que eu notei, principalmente na hora de colocar pela primeira vez, é que ela é bem durinha de colocar, o que eu acredito que não seja um ponto negativo, já que com o tempo, como eu falei, o couro vai laceando e vai facilitar aí colocar e tirar o iPhone. Para colocar e tirar o iPhone é bem simples. Primeiro você coloca a parte superior do smartphone e depois pressiona para colocar a parte inferior. E para remover o aparelho é só fazer ao contrário, tirar primeiro a parte de baixo e depois a parte de cima. E agora um ponto que eu achei positivo, justamente por ela ser mais rígida, é que a capinha fica bem justinha no iPhone. E falando sobre durabilidade, eu infelizmente não posso falar para vocês porque eu nunca utilizei essa capinha por muito tempo, mas a qualidade dessa capinha parece ser incrível. E apesar dela ser de couro ecológico, ela não é de couro 100%, ela realmente parece uma capinha bem premium, com uma qualidade muito boa. Sobre a proteção, eu sei, né, que eu tô comparando com a capinha da Apple, porque é a capinha que eu tô mais familiarizada, mas eu acredito que a proteção seja bem parecida também, então vai proteger contra quedas medianas, não contra um super impacto, mas aquela queda ali da cintura, você tá usando o celular em pé e caiu, essas quedas assim, eu acredito que vai proteger super bem. Agora, elas valem a pena? Bom, em geral eu posso falar para vocês que eu gosto bastante de todos esses modelos de capinhas, mas eu tenho alguns pontos positivos e negativos para citar aqui. Sobre as capas da Apple, tanto a de silicone quanto a de couro, elas me agradam muito. Acredito que entre as duas a questão é realmente você saber qual material você prefere, tanto visualmente quanto a sensação, sabe? Mas apesar de gostar muito delas, eu preciso falar que o preço, principalmente no Brasil, não é nada atrativo. Então é difícil falar se ela vale a pena ou não. Isso vai muito do valor que você quer gastar em uma capinha e também vale considerar se você quer ou não ter o MagSafe na capinha. Eu particularmente acredito que eu não vá usar o MagSafe muito. Agora, eu indico? Sim. Super indico, tanto é que eu falei que sempre que eu compro um iPhone novo, eu compro uma case da Apple, então ela é sim a minha escolhida. Já falando sobre a capinha da Mujo, ela realmente me surpreendeu e apesar dela ser de couro ecológico e ser mais rústica, talvez, que a da Apple, ela tem um super custo-benefício, né? Já falei que ela custa R$210, mais que a metade do preço da Apple, e ela é linda. Então eu acho que é uma ótima opção para quem quer uma capinha bonita, estilosa, mas não quer gastar muito. Sem contar que eu ainda tenho aquele cupom de desconto, então não deixe de usar o cupom #Marina25OFF na hora da compra para ganhar 25% de desconto. E essas são as minhas opiniões sobre as capinhas de silicone e de
de couro da Apple com o MagSafe e a capinha de couro ecológico da Mujo. Fica à vontade para deixar qualquer dúvida aqui nos comentários, eu sei que são várias informações. E não esquece de me dar aquele joinha se gostou do vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.